Por mais que ele tenha um faturamento alto, ele tenha uma renda alta, ele não conseguiu ainda fazer um planejamento financeiro a longo prazo. É impressionante como essa ainda é uma cultura mesmo de uma pessoa bem-sucedida. Ele já poderia estar escolhendo, mas ele ainda não é livre. Ele é escravo do dinheiro. É isso aí. Você parar de trabalhar para sobreviver e passar a planejar para você começar a viver, não sobreviver. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, o podcast que é feito para você, empresário, que merece viver com lucro, liberdade e propósito. Eu sou Carolina Santos, sou mentora e vou te guiar nessa jornada através de muitos conteúdos, estratégias e ferramentas. E hoje no podcast nós temos aqui um convidado super especial, Fábio Fugante. Ele trabalha com foco em planejamento financeiro estruturado e alavancagem patrimonial, ou seja, te ajuda a colocar dinheiro no seu bolso. Então vamos junto nessa conversa que vai ser muito bacana. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Vamos ver se a gente consegue agregar um pouquinho mais. Com certeza. Né? Eu sempre falo, gente, lucro é bom e eu gosto, né? Mas o que fazer com o lucro depois que ele está na conta, né? Então a gente vai falar sobre isso, o Fábio vai ajudar a gente a esclarecer muito sobre esse assunto e tirar alguns mitos da cabeça aqui de muita gente, que eu tenho algumas perguntas que são recorrentes, inclusive eu tenho muitas dúvidas sobre o assunto, então a gente vai navegar aqui nesse oceano. Podemos perguntar tudo? Podemos, vamos lá. Então vamos lá. Fábio, antes de mais nada, o meu conceito aqui, meu trabalho é muito pautado na liberdade empresarial, liberdade para o empresário. O que é liberdade para você? Curiosamente, esse é o nosso trabalho também, porque se você olhar a grande maioria da população brasileira, mesmo empresários já de bem-sucedidos, muitos não podem parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, a qualidade de vida dele, o padrão de vida dele cai. Para mim, quando a gente fala de liberdade, é eu poder trabalhar por escolha. Boa. Então, quando eu falo, não, eu vou trabalhar porque eu quero e eu não dependo da minha produtividade para eu poder pagar minhas contas, manter minha qualidade de vida, manter meu padrão de vida que eu tenho hoje, isso para mim é uma verdadeira liberdade. É o poder escolher a hora que eu vou, como eu faço, eu quero mudar de projeto, eu quero trabalhar com outra coisa. Isso para mim é a verdadeira liberdade. Maravilhoso. E infelizmente poucos chegam lá, né? É impressionante, pouquíssimos. É assim, ó, e o que me mais choca no dia a dia da experiência tratando diretamente com muitos clientes, com muitos empresários, com muitos donos de empresa, é que por mais que ele tenha um faturamento alto, ele tenha uma renda alta, ele não conseguiu ainda fazer um planejamento financeiro a longo prazo. É impressionante como essa ainda é uma cultura mesmo de uma pessoa bem-sucedida. Ele já poderia estar escolhendo, mas ele ainda não é livre. Não é livre. Ele é escravo do dinheiro. É isso aí. Caramba. Infelizmente. Conhece alguém assim, gente? Já manda esse vídeo, compartilha, porque aqui a gente tá só esquentando, tá só começando. É isso aí. Fábio, você trabalha, né, com essa questão de, vamos entender assim, viver sem depender do próprio trabalho. Acho que esse é o fundamento, esse né? Esse é o objetivo final. Eu vejo muitos empresários num ciclo que eu chamo que é o ciclo da sobrevivência. E como você bem disse, né, muitas vezes ele já alcançou um lugar de faturamento, de estrutura financeira, de estrutura até de patrimônio, já tem um dinheiro rodando ali, mas ele continua vivendo como se dependesse de cada centavo para sobreviver. É o ciclo da sobrevivência. Ele continua vivendo num estilo de vida que já não é mais o que ele deveria estar vivendo, né? Agora, como que com o teu trabalho, né, tanto de planejamento financeiro quanto de alavancagem patrimonial, as pessoas podem sair desse ciclo? Como é que a gente vai dar esse primeiro passo? Como é que você ajuda essas pessoas a sair desse lugar de limitação e dependência financeira, né? Acho que o grande segredo é isso mesmo. É você parar de trabalhar para sobreviver e passar a planejar para você começar a viver, não sobreviver. Né? E o nosso trabalho é muito em cima daquilo que é a realidade do cliente atual. Tem muito cliente que hoje ele tem patrimônio, ele tem um fluxo de caixa bom, mas ele não tem liquidez. Boa. Então, essa é a maior realidade. Assim. Então, poxa, eu tenho bens, eu tenho patrimônio, eu tenho a empresa vale tanto, mas tá aí, o que você tem de liquidez? Ele não tem. Então, a gente consegue criar planejamento para formar através de um planejamento financeiro liquidez em cima do patrimônio que ele já tem, ou seja, ele passa a ter muitos clientes, por exemplo, o cara
ele tem lá uma unidade que vale alguns milhões, ou ele tem um patrimônio de imóveis que vale 4, 5, 6 milhões, mas está tudo imobilizado. Por que não potencializar esse imobilizado? Então, uma das linhas que a gente segue é potencializar o imobilizado que o cliente já tem e levantar capital em cima dele. Como que você faz isso, na prática? Neste cenário, é através de consórcio. Porque você usa uma carta de consórcio em teu nome para levantar um capital em cima do teu imóvel. Então, o imóvel continua sendo teu. Se ele está locado, ele continua locado, gerando a receita. Pode ser uma casa, uma fazenda, um sítio. Pode ser qualquer coisa. Pode ser desde área rural, a residencial ou comercial. Então, você pega... Ou até, um exemplo, frota de caminhões. Né? Poderia ser a própria indústria, por exemplo. Tem uma indústria, eu consigo usar essa indústria como uma alavancagem. Isso aí. Então, você tem lá uma indústria que você já está faturando nela, mas você tem um imobilizado lá que vale alguns milhões. Esse imobilizado, por que não tirar proveito desse bem físico também? Então, essa é uma modalidade que a gente tem. Eu tenho uma carta contemplada lá de 2 milhões. O que eu faço com ela? Você quer levantar esse capital para você injetar na empresa, para você fazer um objetivo pessoal, adquirir algum outro bem? Dá para você fazer também. Legal. Então, essa é uma forma de planejar. Você ajuda as pessoas a fazer tudo isso no detalhe, pegar na mão e vamos A gente trabalha muito personalizado. Né? Então, eu gosto muito assim de entender, não só... Eu gosto de entender o cenário atual do cliente. Primeira conversa nossa, eu nunca faço proposta de nada. Eu vou entender o que o cliente tem de cenário atual, a realidade dele, e entender um segundo cenário, que é onde ele pretende chegar. Boa. A gente trabalha bem alinhado, essa visão. Porque assim, muita gente... Né? Eu falo brincando que todo mundo sabe onde quer chegar, mas ninguém sabe onde está. Então, a gente tem que trazer para a consciência a realidade da pessoa inicial. Poxa, hoje eu estou num cenário que eu tenho liquidez ou não tenho, o que me sobra de verdade é isso. Essa última linha, bottom line que a gente fala ali, muita gente não tem, não para olhar. Ele até pode chegar lá, mas ele não para olhar. Então, o nosso primeiro objetivo é fazer o cliente chegar ter isso com clareza. Ótimo. Agora qual é o seu objetivo? Seu objetivo é buscar, eu quero adquirir patrimônio, eu quero criar receita a longo prazo. Qual que é o objetivo dele? Que pode ser diferente, você vai ajudar da mesma forma. Sim, se eu quero ter uma receita recorrente de renda passiva, é uma opção. Se eu quero constituir um patrimônio, também você vai ajudar nisso. Sim, e às vezes é realizar um sonho, sei lá, de lazer. Eu quero ter um sítio de lazer, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter uma casa na praia, qualquer o objetivo que ele tenha, a gente alinha o planejamento com o objetivo dele. Bacana. Lógico que isso pode e normalmente muda no decorrer do tempo. Porque na hora que ele vê a rentabilidade, na hora que ele vê na prática o quanto isso pode favorecê-lo, ele fala, cara, eu não vou fazer isso agora. Eu tive um exemplo, Carol, desse mês. Um cliente, quando ele começou com a gente, ele começou e falou, cara, meu objetivo com todas essas cartas de consórcio, aproximadamente 8 milhões, era adquirir terreno para fazer permuta com consultora, porque ele já opera assim. Aí na hora que ele conseguiu contemplar a primeira carta, ele já mudou a estratégia. Falou, cara, eu vou vender porque a rentabilidade é muito alta. Não faz sentido eu usar dessa forma. Entendeu o jogo? Bacana. Então depende muito do time. E o consórcio, ele vem para isso, para te dar uma escolha a longo prazo, né? Então esse é um exemplo que a gente dá, mas tem muitos outros, tá bom? Que legal. Então você conduz a pessoa, vai entender o objetivo dela, onde ela está, e vai ajudar ela a chegar nesses objetivos financeiros fazendo um planejamento, e um dos recursos é o consórcio. Isso aí. Tá. E agora eu queria abrir um parênteses um pouquinho para trás, porque talvez quem está assistindo não entende o que quer dizer essa liquidez imediata, o que é essa questão da alavancagem patrimonial. Vamos esclarecer um pouquinho esses pontos, porque daí a pessoa pode entender todo o resto, né? Sim, porque se eu não entendo, poxa, o que é liquidez? Na prática. Explica para quem está em casa. Então vamos lá. O que acontece? Muitos empresários, ou até autônomos, né? Eles têm uma rentabilidade, assim, eles recebem dinheiro do trabalho deles, então eles estão produzindo, estão recebendo os recursos de pagamento, só que isso entra num fluxo de caixa que tem uma despesa alta, então ele tem recebíveis e despesas, mas ele não consegue, vou usar um termo que eu não gosto muito, que é poupar dinheiro, mas ele não consegue parar e pegar uma parte desse dinheiro e aplicar, direcionar para investimento, não guarda dinheiro.
Por quê? Porque ele fica nesse ciclo vicioso. Quando eu falo liquidez, é ter essa parte separada e falar, não, esse dinheiro aqui é para eu projetar o meu crescimento. Então, isso para mim é liquidez. É quando eu falo, esse dinheiro eu não dependo dele para nada. Ele é exatamente para eu poder crescer. Então, eu vou adquirir bem, eu vou aplicar ele, pode ser num fundo, pode ser várias outras coisas. Uma das formas de aplicação é consórcio. Hoje, ele também potencializa muito nesse sentido. Eu falo que o consórcio é uma variação de aplicação. Não é para você colocar e injetar tudo nele. Mas em consórcio, eu posso considerar que é um recurso com liquidez imediata? Não. Não tem. O consórcio não tem liquidez imediata, a não ser que você opere para fazer a alavancagem usando parte do teu recurso. O consórcio ele tem uma característica diferente. Muita gente busca consórcio esperando pegar o dinheiro mais barato, porque o consórcio é um dinheiro mais barato que o financiamento, mas ele busca isso no mesmo modelo que o financiamento. O financiamento você vai lá, você não põe nenhum dinheiro e pega o dinheiro do banco. O consórcio não. Você só tem uma forma de fazer levantar capital rápido. É pondo dinheiro também. Então, quando você tem dinheiro... Que é o lance. Que é o lance em dinheiro. Quando você tem um lance em dinheiro, eu potencializo muito o teu dinheiro. Isso faço. E o que você potencializa, e aí é um dos grandes segredos do consórcio, é aquela parte que você potencializa, que a gente pode chamar de dinheiro novo, ele se paga. Financeiramente, ele é autoquitável. Então, imagina que você levantou lá 300 mil de dinheiro novo na tua operação. Esses 300 mil, mesmo que você deixe ele parado, aplicado a uma faixa hoje de 1%, que é uma rentabilidade hoje normal, o custo dele vai ser menor do que o rendimento dele. Então, você vai fazendo uma analogia simples, você vai levantar 300 mil de dinheiro novo, vai pagar uma parcela de 2.400, mas você recebe de rendimento 3. Então, ele se paga. Então, mesmo que você não tenha muito um objetivo claro, vale a pena fazer. Esse é um exemplo que eu gosto de fazer. Outro exemplo de liquidez é o seguinte, você vai lá e vai comprar um imóvel, você vai pagar ele à vista. Você vai comprar um imóvel lá de R$1 milhão. Vale a pena você comprar um imóvel de R$1 milhão à vista hoje? Porque muito empresário gosta de pagar à vista. E aí a gente prova que, e eu falo brincando, que em vez de você usar só o seu dinheiro, usa o nosso e o seu junto. Porque se você vai comprar um imóvel de R$1 milhão, você concorda que no dia 1 que você fez o pagamento, esse R$1 milhão saiu da tua conta? Então você não tem mais R$1 milhão na tua conta e não tem mais a aplicação de 10 mil que rendia por mês a 1% esse R$1 milhão. Só que você tem o bem. E aí você põe esse bem para alocar. E aí ele vai dar uma alocação lá de 0,5%, 0,7%, 1%, depende do que você aplica. Qual que é a diferença do consórcio? Você vai adquirir esse mesmo bem de R$1 milhão. Só que você vai descapitalizar daquele teu R$1 milhão só 600. Aí você levanta R$1 milhão. E nós é que vamos pagar, com o consórcio, a gente paga o mesmo bem que você ia comprar. Só que você concorda que você economizou 400 mil que você não gastou? Não tirou do bolso. Não tirou do bolso. Esses 400 mil continuam numa aplicação que você escolheu lá na tua instituição financeira, te rendendo ali os 4 mil por mês. Essa operação que você fez com a gente, a parcela vai ficar na faixa de 2.800, 3 mil. Então você está ganhando, você recebe 4 mil, investe 3 para pagamento da parcela, te sobra 1, você tem a alocação do mesmo jeito e tem o bem do mesmo jeito. Então, isso, ainda tem a rentabilidade dos dois. Isso aí. Então, esse é um jeito que a gente usa para alavancar o cliente que tem uma liquidez. Então, quando eu tenho liquidez, eu consigo acelerar muito mais. Eu não tenho liquidez, dá para fazer? Dá, só que aí você tem que esperar o tempo pré-contemplação. Mas aí se eu tenho uma casa, um sítio, uma fazenda, ele está imobilizado, ele não tem liquidez imediata. Mas eu consigo fazer com esse movimento. Você consegue fazer esse movimento tanto para adquirir um bem novo, quanto para levantar dinheiro em cima do teu próprio bem. Que legal, que bacana. E Fábio, eu vejo muito, e eu já fui também essa pessoa, né? Tem muito preconceito com consórcio. Né? Aquela história do cachorro mordido com cobra tem medo de linguiça, né? Isso aí. Muitas vezes a gente foi empurrado, vou falar por experiência própria, né? Tinha que fechar uma cota de alguma situação, ou eu queria um carro por muita urgência. Não, vamos de consórcio. E na hora da prática, na hora de ter acesso ao bem, ao patrimônio, seja por sorteio, por lance, não dá certo. A coisa não vai. Não é na velocidade com que nos foi vendido. Eu tive essa experiência acho que 2 vezes. E eu ouvi muitas pessoas também com esse tipo de experiência. O que você tem para acalmar o coração, para clarificar, para trazer esse redirecionamento e até tirar alguns mitos que às vezes está na cabeça das pessoas, né? Eu falo assim que o consórcio ele foi criado em 1950, 1960 por um grupo de funcionários do Banco do Brasil para comprar Fusca.
Se juntaram. É uma criação brasileira o consórcio. Só tem no Brasil. O brasileiro hoje. É criativo, né? Existem, e ele criou exatamente porque a gente vive num mercado que a inflação é alta. Uhum. Então o brasileiro ele tem que ser criativo para sobreviver num país igual como o cheque nosso. pré-datado, cartão parcelado, só tem no Brasil, isso aí. né? Só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Existem hoje mais de 20 países aprovando as regras de consórcio que eles vão abrir. Só que hoje só existe no Brasil ainda. Por que existe esse mito e esse histórico de preconceito? E ele está correto, ele não é errado ter preconceito, na minha opinião, tá? Porque realmente muita gente comprou o consórcio não por entender do produto. Porque o consórcio muitas vezes foi vendido, e a grande maioria do que eu pego de cliente e experiência é por duas razões. A primeira é uma reciprocidade com o banco. Então, o banco, por exemplo, ele vai te liberar um financiamento, ele vai te liberar um fluxo de caixa, alguma coisa, e aí, para liberar, você tem que obrigatoriamente pegar um consórcio. Não estou dizendo que o banco está fazendo errado, porque faz parte do pacote dele. As metas, né, para cumprir. Tem as metas e está tudo certo. Só que o que acontece? Você pegou aquele consórcio não porque você entendeu que o produto é bom. Você pegou com o teu objetivo de alcançar o outro financiamento, o outro levantamento de dinheiro. E isso é ruim, porque fala, poxa, eu engoli isso, né? Fui forçado a pegar, foi goela abaixo. E aí essa é uma experiência negativa. Segundo, é uma pessoa que, poxa, eu comecei a trabalhar, me ajuda, compra um consórcio comigo. Aí você vai comprar um consórcio de um amigo, uma pessoa que você quer ajudar, que começou a trabalhar com isso, então é por uma relação afetiva. Não, mais uma vez, não é por uma clareza com o produto. Boa. Então, quando você não tem clareza de como usar esse produto, é lógico que a experiência fica ruim e depois de um tempo você para de pagar, que é a pior coisa. É parar de investir no consórcio, parar de pagar a parcela. Parar no meio do ciclo. Então, o que a gente sempre mostra? Eu falo brincando que eu não vendo consórcio. Eu mostro o potencial do produto. Quando você entende o potencial do produto, você vai se internalizar, avaliar dentro do teu contexto de vida aonde aquele potencial produto se encaixa. Aí o cliente é que vem e fala, cara, para mim faz sentido, Fábio, investir nisso aqui, entrar no consórcio nessa linha de pilar de estruturação ou nessa linha. Aí fica muito mais leve, porque fez parte de uma estratégia do cliente colocar aquilo na operação dele. É um negócio empurrado. Então eu falo brincando que eu começo sempre com uma operação menor. A segunda operação eu nunca vendo, é o cliente que comprou. Porque ele chega e fala, cara, agora eu preciso fazer uma nova, porque eu quero fazer isso, eu vou construir um CD novo, vou construir uma casa nova. Então agora você faz um projeto para mim, para eu usar de novo aquilo. Aí é ele que me pede. Por quê? Porque ele entendeu como funciona a operação. Então, para resumir, eu falo brincando que a gente tem que desconstruir uma referência de consórcio negativa e depois começar a construir uma positiva. Aí esse é o seu trabalho, né? Trabalho, esse é o trabalho. E para quem teve, né, más experiências, eu vejo também muito crescente o volume de pessoas que trabalham nessa linha, né? É bastante notório assim, essa crescente, né? Para quem está assistindo, poxa, às vezes foi abordado, às vezes está naquela roda de conversa, alguém vem falar sobre o assunto. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter para não entrar numa barca furada, para que ela não compre uma coisa achando que é outra? Quais são os sinais de que o caminho é correto, idôneo, que a pessoa realmente está parceira ali e não só para sugar, né? Não só para bater meta, vamos assim dizer. Aí. Eu falo brincando que o primeiro ponto do consórcio é quem te atende. Por quê? Porque assim como você faz um trabalho excelente de mentoria, você direciona o teu empresário para que ele tenha menos obstáculos e acelere mais rápido, mas com os determinados cuidados. Sim. Então, você faz com que ele tenha menos obstáculos, né? Não que ele não vá ter. Exatamente. Mas fica mais leve, às vezes ele erra menos. Então esse é o objetivo. Sabe o que vai encontrar na frente também, né? É isso aí. O nosso objetivo, quando eu falo que ter uma assessoria muito nessa linha de consórcio, de alguém que tem clareza, é por quê? Porque ele vai saber exatamente onde te colocar alinhado com o teu propósito. Tá. Qual que é as grandes frustrações? Quando você tem um objetivo, eu vou lá e não alinho a estratégia com o teu objetivo. Aí você fala, pô, eu quero comprar um carro, né? Vou dar um exemplo. Só que você está com a expectativa de comprar um carro em 3 meses. Se eu não te explicar as regras, antes de você comprar o consórcio, com a minha ânsia de vender o consórcio, eu vou lá e te vendo o consórcio. Aí passou 3 meses, você não foi contemplado. Não tem Aí você se frustrou.
Agora, se eu falar, ó, você tem chance assim, a tua chance você tem tantos por cento de chance, você não vai contemplar em 3 meses se você não colocar tantos de dinheiro. Então, você vai explicando todos os pontos antes que a pessoa tome a decisão, ela nunca vai se frustrar, porque ela soube das objeções, das dificuldades que ela teria. Então, quem vende muita facilidade é um ponto de alerta. Muito, muito. Porque Esse é o sempre principal. tem, vamos dizer assim, etapas e critérios para serem cumpridos. Isso. É tudo muito fácil. Suspeite, desconfie. É isso aí. Por exemplo, se a pessoa... promessa de contemplação, tem que tomar muito cuidado. Não existe contemplação com promessa. Expectativa de tirada dessa contemplação rápida, sem dinheiro. A não ser que ele fale, ó, tem que comprovar no grupo lá que a média está em X% de lance em dinheiro, e aí com essa, você tem esse capital para dar de lance, se você tiver nessa média, a tua chance é alta. Mesmo assim, não pode, mas não é certeza. Não pode garantir. A única coisa que se garante é quando você adquire uma carta já contemplada. Só que também você tem que descapitalizar, você tem que comprar ela, então você tem que colocar um aporte financeiro também. Nesse sentido, é a garantia de uso da carta. Do contrário, eu acho que as grandes que levam às frustrações é isso, é muita promessa e muita desalinhamento de expectativa. Bacana. Eu acho que você alinhar a expectativa do cliente com a realidade do produto faz toda a diferença. E por que tem que ter um cuidado com quem te assessora? Porque muitas empresas de consórcio, como a gente opera a HS, por exemplo, ela tem várias modalidades de contemplação sem pôr dinheiro. Só que tem que entrar no sistema todo mês, dar o lance. Então, o cliente ele tem que entrar no aplicativo todo dia 10, até o dia 10, dar o lance. Para participar, ele tem 5, 6 chances de contemplar sem colocar dinheiro. Só que o cliente não para fazer isso. Vou dar um exemplo, você, Carol. Você está lá no meio de uma mentoria, você não vai parar o dia 10 e falar, vou parar tudo aqui que eu vou dar lance no meu consórcio. Então, quem faz isso, no nosso caso, no meu escritório, é o meu pessoal. Eu tenho um time que trabalha só para cuidar da carteira do cliente. Faz toda a gestão. Faz toda a gestão. Legal. Porque a estatística vai ajudar o meu cliente se eu cuidar disso. Se eu deixar na tua mão, você vai esquecer, não faz parte da tua rotina. E aí em vez de você ter 5, 6 chances por mês, você passa a ter uma. Entendi. E o banco acontece isso, ele vende um produto para você e às vezes até tem mais possibilidades, só que você não participa, porque você deveria entrar no aplicativo do banco e dar o lance todo mês. Entendi. Então, como eu já sei que a responsabilidade do cliente ele não vai cumprir, a gente passou a fazer isso para o nosso cliente de maneira geral. Já assumiu essa gestão também, que facilita a vida dele. Muito. E maximiza a chance de dar certo. E quando a gente olha a estatística, que os clientes não olham, né? Mas se eles quiserem, a gente mostra. Quando você olha a estatística de resultado, quem mais contempla são essas modalidades sem investir dinheiro a longo prazo. Ou seja, essas que a gente dá o lance. Não o sorteio. O sorteio, mais ou menos 8% de um grupo vai contemplar com sorteio. Então, imagina que você tem uma chance por mês com sorteio e tua estatística é 8% de chance no período todo. As outras elevam você para 20%, 30%, 40% a mais de chance. Então, quando você tem muito mais chance e você não participa, eu estou colocando você num limitador. Agora, se a gente faz esse cuidado, a estatística mostra que a maioria dos clientes que contemplam estão nessa faixa que a gente aqui dá o lance. Que legal. Então, por isso que a gente cuida muito dessa operação. E isso garante o sucesso da tua operação também, né? Exatamente. A tua reputação, a tua continuidade, a tua recompra, né? A revenda, no caso, novos negócios. E a experiência do cliente, quando ele é positiva, é natural que ele continue. Mas fica fluido, né? Fica automático, isso. Né? Então, a gente preza muito. Eu falo brincando que comprar um consórcio conosco é igual um casamento. Porque não é uma venda, é um acompanhamento. Legal. O que acontece? A partir do momento que você adquire uma carta de consórcio, nesse modelo nosso, onde você aporta e ele é rentável desde o início, e aí eu posso explicar num outro momento, qualquer operação que você fizer, eu vou adquirir uma casa nova, ou eu vou fazer um upgrade de casa, eu tenho uma casa lá, quero comprar uma casa um pouco maior. Vale a pena usar o consórcio? Você vai pedir para nós, a gente faz um comparativo entre financiamento, usando a carta de consórcio que você já tem, investindo a diferença da casa nova para a casa antiga com capital próprio. Eu faço um comparativo e entrego para você como cliente. Aí você que vai avaliar o que é melhor. Não é que a gente toma a decisão para o cliente. A gente dá base financeira para que ele avalie. Pô, para mim faz sentido isso. Legal, okay. Que bacana. E você, falando até de essa questão da reputação, da confiabilidade, né, toda essa credibilidade do que apresenta para o cliente, né, pegando essa questão de como eu vou ter segurança com quem eu estou contratando. Esse é um ponto.
você não só trabalha com isso, tem experiência com isso, mas você tem uma história no mercado, né, financeiro, você veio do corporativo, você tem um histórico aí profissional que te dá ainda mais laço. Você fala bastante de números, de estatísticas, né? Imagino que você realmente tenha a credibilidade não só do produto, mas também da tua história. Né? Eu falo brincando que eu não entendo, eu trabalhei 22 anos em multinacional, fui responsável por várias regionais, tipo Sul, Centro-Oeste do Brasil, sempre no mercado de alto valor de multinacional, Legal. Na área comercial financeira. Porque quando você faz parte comercial de multinacional, sempre tem o envolvimento da parte financeira. Qualquer negociação que você faz envolve muito números grandes e você tem que ter uma rentabilidade para a empresa. Multinacional sempre foca... Não é só multinacional, toda empresa foca na rentabilidade, mas multinacional tem esse critério como algo automático. Então, eu dentro das minhas regionais, eu sempre tinha que olhar o time e forçar o time a olhar o lado financeiro. Então, o meu exercício sempre era comercial mais financeiro, comercial mais financeiro. Então, são 22 anos de bagagem nisso. Eu falo que Deus me preparou inconscientemente, porque a gente não sabe na hora que está acontecendo, né? Para eu poder hoje ter um olhar mais simples disso. Muitas vezes eu vou em cliente e o cara fala, cara, como é que você enxerga dessa forma? Eu falo, cara, acho que isso é anos de... 22 anos de treino, de preparação, de bater o olho, olhar as coisas. E cada um tem a sua habilidade, as suas características. Você, com certeza, tem habilidades sensacionais que eu não tenho. Vai desenvolvendo olhar clínico, né? Isso aí. Olha assim, já sabe, né? Já consegue enxergar o número, né? Consegue enxergar o número. Então, essa história de 22 anos, graças a Deus, tive muito mais experiência positiva do que negativa. Falo que criei uma bagagem excepcional, multinacional, força você demais, então ela te dá uma bagagem que ou você aprende a ter uma costa larga ou você não consegue nem ficar numa multinacional. Então isso me trouxe um contexto muito de clareza, de como apresentar, a didática que eu explico de uma maneira simples, para poder um cliente que talvez não tenha tanto conhecimento financeiro entender também, trazer essa clareza de uma forma leve, né? Porque muita gente não tem experiência com financeiro. E a pessoa não investe o dinheiro dela, não faz nada porque fala, onde eu ponho? Então, como ela tem dúvida onde pôr, ela não põe em lugar nenhum. E aí ela deixa de ter rentabilidade simplesmente por falta de conhecimento. Então a gente traz um conhecimento e muitas vezes aconteceu, por isso que eu falo que eu faço planejamento financeiro. Antes eu só apresentava o consórcio. O que aconteceu? Muito cliente falou, cara, você não faz um planejamento financeiro do todo? Eu preciso olhar o todo. Eu não tenho visão do todo para eu fazer o tanto que eu posso investir. Então eu acabo que eu tenho que dar um passo atrás, olhar a vida financeira do meu cliente, todo o planejamento financeiro dele, aí eu dou uma diretriz para ele avalia, lógico, com a empresa ou com a família, e aí depois disso ele segue e volta para fazer. Então eu falo que é uma coisa construída junto, assim, tá? Mas é bacana esse teu histórico, porque isso traz ainda mais segurança, ainda mais credibilidade, e para o cliente ele sabe que está em boas mãos, né? Ele sabe que não tem algum aventureiro ali que de repente resolveu vender consórcio. Não, tem história, tem conhecimento, tem muita bagagem técnica, profissional, e esse olhar clínico, né? A gente procura passar isso. Esse olhar. Eu acho que hoje em dia tem muita gente... o Brasil, de maneira geral, eu falo brincando, vou voltar a dar um passo. O jeitinho brasileiro de ser, para mim, é o pior câncer que existe. É toda essa característica de ter uma sensação de estar sendo passado para trás. Então eu procuro muito cuidar disso. Assim. Você fala, como muitas vezes eu comecei uma negociação e falo, cara, você não entendeu a negociação, eu não vou seguir, que eu preciso que você tenha segurança no que você tem tomando de decisão, porque senão daqui a pouco você vai achar que o que eu estou te apresentando não é bom. Boa. Então, muitas vezes eu não seguia a negociação para que ele tivesse. Aí ele fala, cara, poxa, depois ele volta e fala, primeira vez que aconteceu isso comigo, que uma pessoa não seguiu sem... Então, porque ele tem que entender que o meu foco não é a venda, é ele entender o produto. Porque a hora que ele entende, a construção fica muito mais leve. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui, a gente tem, assim, diversas formas de aquisição, né, e de crescimento financeiro patrimonial. Pagamento à vista, pagamento financiado ou consórcio? Conta pra gente quando de cada um vale mais a pena, quando de cada um faz mais sentido. Para comprar um bem de valor elevado. Tá. Eu falo assim, hoje o financiamento está muito alto e ele só piorou. O financiamento, de maneira geral, vou ser bem honesto para você, ele vale a pena quando você está comprando um bem onde o poder de compra teu tá bom, ou seja, ele tem um valor de redução bem alto. Então, poxa, eu não vou perder a oportunidade porque
eu estou comprando muito bem. Vou dar um exemplo, sei lá, um apartamento ou um imóvel de 1,5 milhão, Aham. o cliente o vendedor está fazendo lá por 1,1 milhão. Ah, tá. Você tem uma Você ganha de grande oportunidade. Você ganha na oportunidade. Aí eu falo que o financiamento ele vale a pena porque ele se paga porque você está comprando bem. Tá. Só que um financiamento hoje, de qualquer valor, se você for financiar R$ 1 milhão, ele tem uma entrada de aporte inicial médio de parcela de mais ou menos 12 mil, 13 mil para 1 milhão. E ele custa para você aproximadamente de 3,5 a 4 vezes. Então, a partir do momento que você pegou 1 milhão, você tem um endividamento de quase 4 milhões. Essa é a foto que ninguém vê. O brasileiro culturalmente olhou assim, a parcela cabe no meu bolso. Ele vai. Só que você comprou um imóvel de 1,5 milhão, mas está devendo 4. Então, aonde que essa conta vai fechar? Não vai fechar nunca. Mas é isso que o cliente faz. É isso que o brasileiro, de maneira geral, faz. A cultura é essa, né? Cabe no bolso, compra. O que eu falo que o financiamento vale? Vale se você for quitar ele em média em 3 e 4 anos. Se você tem entrada para poder quitar ele em 3, 4 anos, inclusive ele é melhor até que o consórcio, na minha opinião. Então eu falo que cada um tem sua característica. E daí ele amortiza todos os juros e vai ganhando no tempo. Qual que é a diferença do consórcio? O consórcio, todo mundo fala, mas se eu pagar antes, você amortiza? Eu não tenho juro para amortizar. Tá. O custo de 1 milhão, num cenário que nem o nosso, é 1,2 milhão. Para ser exato, 1 milhão e 220. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de 200 meses, 220 meses. Então, eu pego essa taxa de administração e diluo ela em 200 meses, 220 meses. Então, o meu custo é 0,1, é 1,26 ao ano, contra uma taxa de administração, um custo de juros de um financiamento de 13%, 14% ao ano. Então, ele tem o que tirar. O meu já custa 1,26, eu vou tirar o quê? Então, o ponto é a pessoa entender isso. Que eu falo assim, financiamento vale a pena nesse contexto. Então, respondendo a tua pergunta, para quitação em 3 a 4 anos. Se você for mais que 4 anos, já não vale a pena, ele fica caro. O consórcio vale a pena se você entrou antes, ele contemplou, sem você pôr dinheiro, não existe nada igual. Nada igual. Você está pagando por uma carta de R$ 1 milhão de reais. É sorte. Literalmente é sorte. Aquelas 5, 6 chances que eu te falei, tá? Mas por que vale muito a pena? Para a relação de R$ 1 milhão hoje, você investe R$ 2,8 mil por mês, R$ 2.800 por mês de parcela. Quando você contempla, e pode ser que leve 1 ano, 2 anos, eu não estou gerando expectativa alta, rápida aqui, mas vamos supor que você contemplou ali com 30 meses. Você investiu nesse período R$ 90 mil, tá? E esse consórcio vai estar valendo aproximadamente R$ 1,2 milhão. Aí eu passo a tua parcela de 3 mil para 6 mil, mais ou menos. Só que você tem 1,2 milhão. Você concorda comigo? Se você tiver uma liquidez de 1,2 milhão, você compra qualquer bem de mais ou menos 1,4 milhão. É uma boa barganha, mas você não vai comprar nada ruim, porque o teu foco é de investimento. Sim. Se você tem essa linha de objetivo, o que acontece? Qualquer locação acima de 0,5 para 1,4 milhão dá 7 mil. Se você paga uma parcela de 6 mil, ele já se paga. Legal. Se você tiver muita gente está indo para Airbnb em São Paulo, aí tá rendendo 1%, aí você vai receber 14%, mas vamos colocar na linha real de 0,5%. Se você recebe 7 e paga 6 de parcela, você concorda que aquele bem te custou só o tempo até a contemplação? Então ele te custou depois 90 mil. Já se paga. A partir de 90 mil, quem paga é o próprio inquilino. Então você levantou, olha como aumentou o teu patrimônio. Você tinha 90 mil de patrimônio e investimento. Agora você tem um imóvel de 1,4 milhão que te custou 90 mil. E aí ele passa a se pagar. Então você aumentou o teu patrimônio em 10 vezes, mais de 10 vezes, dá 15 vezes aí. Então depende disso. Mas esse é o fator entrada antecipada. Ou seja, eu fico investindo só a parcela e quando contemplar eu uso. O segundo, que é o terceiro respondendo a pergunta, é o dinheiro novo, o dinheiro pagar à vista. Por que eu falo que não vale a pena pagar à vista? Por aquele exemplo que eu dei antes. Se você vai comprar um imóvel de 1 milhão, você tem 1 milhão, com 600 mil, 600 e poucos mil, você levanta 1 milhão aqui. Só que você economizou 400. Esses 400 teu aplicado na tua instituição financeira te rende 4. Esse rendimento do teu dinheiro paga a parcela 4 mil por mês. E a parcela aqui vai te custar 2.800, 3 mil reais. Então, se você paga de parcela 3 e recebe 4 de rendimento, quem está pagando a parcela é o rendimento. Então, no final de um período comparado com um consórcio de 200 meses, se você tivesse pago à vista, depois de 200 meses você tem o bem, a valorização do bem e o período todo de locação, os recebíveis. Se você faz um consórcio, você tem o bem, a valorização do bem, os recebíveis e mais 400 mil na conta, porque você deixou de usar isso no coisa. Então, essa é a estratégia que a gente faz. Tá bacana, gente. Olha só quanta coisa
Para quem não é da matemática, pega a calculadora, acompanha aqui, já se inscreve, acompanha todos os conteúdos, mas esse está super especial, né, gente? Vamos combinar. Fábio, vamos pensar nessa prática, né, de mercado. Poxa, 10, 20 anos. Como é que a galera segura a ansiedade? Como é que você faz isso? Essa é uma outra... Eu acho essa pergunta excelente. Porque muita gente fala, cara, mas eu nem sei se eu vou estar vivo daqui 20 anos. A primeira coisa que eu sempre falo é assim, você não sabe se vai estar vivo daqui 20 anos para o consórcio. Mas a pessoa compra um financiamento de 420 meses. Que é 35 anos. Então, é muito cultural isso. Isso é mental. O residencial, o financiamento hoje, de qualquer financiamento que você faz, ou ele é de 360 meses ou 420. Nossa. E todo mundo que compra fala assim, não, eu vou comprar, mas eu vou pagar antes. Mas ninguém paga. Pra você ter uma ideia, a gente tem essas estatísticas, só 8% do financiamento no Brasil é acelerado. O restante paga o período integral. Então, o que acontece? As pessoas se preocupam em fazer um consórcio de 15 anos, mas elas não se preocupam em fazer um financiamento de custo 4 vezes maior em 35 anos. Então, o que eu normalmente levo para o cliente? Eu trago para ele uma clareza sobre isso. Uhum. Primeiro que 15 anos parece ser muito tempo, mas não é. Segundo, é o ponto que eu te falei. Quando a pessoa está eu trago ela para a realidade dela, do contexto presente, e ela entende que ela não, daqui 15 anos ela vai ter que continuar trabalhando para manter o padrão de vida e a qualidade de vida. O que você investiria para daqui 15 anos você poder desacelerar, trabalhar menos? Para não depender disso, né? Para não depender disso. Aí ele consegue entender que 15 anos não é tanto. Só que isso eu faço muito personalizado. Mas aí eu mostro essa clareza. Pô, daqui 15 anos você quer estar onde? Eu queria estar já parando de trabalhar, me aposentando, vivendo mais, estar mais próximo dos meus filhos. Aí cada um fala uma coisa. E morar numa praia. Tá, e o que você está fazendo para chegar lá nesse ponto hoje? A pessoa normalmente fala assim, hoje eu não estou fazendo nada para isso. Aí é que eu trago uma realidade que dá, palpável daí para ele falar, poxa, em 15 anos investimento vira pouco tempo daí. Verdade. Tá? E quem tem filho vê isso mais rápido ainda, né? Muito mais. Porque dali a pouco piscou, já está com 10, está com 15, cresceu e... eu vou dar um exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo de filhos, por exemplo. Eu não tenho hoje condições de pagar, por exemplo, do meu fluxo de caixa normal, 3 faculdades de medicina, que eu tenho 3 filhos. Né? Então, imagina que daqui 10 anos, se os 3 escolhessem fazer medicina, hoje um custo de medicina é mais ou menos 15 mil por mês, mais moradia, tudo, se for em São Paulo, vai com uns 25 mil. Vezes 3, isso dá 75 mil reais por mês, né? Aí você fala assim, poxa, vale a pena colocar teu filho numa medicina? Vale. Ele vai ter um futuro legal. Mas e para você manter nisso? O que eu fiz? Eu coloquei 3 consórcios, onde eu já aporto mais ou menos R$ 1.200 por mês, que caso eu não contemple, e eu já estou considerando que eu não vou contemplar nesses 15 anos, que é o pior das hipóteses, nesse cenário que eu coloquei de R$ 1.300 de parcela, é uma carta de crédito de 500 mil. Se eu não contemplar ela até o final, eu recebo esse dinheiro, ele vai estar atualizado em mais ou menos R$ 1 milhão. Eu recebo esse dinheiro sem descontar imposto de renda na minha conta. O consórcio não incide imposto de renda? Não incide porque ele tem característica jurídica de poupança. Tá. Então, quando eu recebo e pego em dinheiro, eu vou pegar em dinheiro e não vou ter que pagar 27,5% de imposto, nada disso. Eu tô legal com o fisco, não tem nada de... Não é jeitinho, é a regra. É a regra. Essa é a regra. E não é o meu consórcio, é qualquer consórcio. Mas o fato é que se eu vou ter uma projeção de receber 1 milhão para cada filho daqui 15 anos, cada um deles pode sim fazer sua medicina, ou pode estudar fora, ou pode abrir uma empresa, ou pode fazer um bom casamento. Então ele pode começar uma vida. Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento para cada um deles ter na época de faculdade. Eu comecei quando eles tinham na faixa de 7, 8 anos. Quando eles forem fazer faculdade lá perto dos 20, eles vão poder escolher se eles querem fazer uma estratégia disso. O que eu fiz? Eu só investi R$ 1.300 em cada filho. Eu nunca investi R$ 1 milhão. Esse é o pior cenário, tá? Esse é o pior cenário. Antes você pode fazer o trabalho do dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar a teu favor ainda mais. Né? E o legal é que vale a pena colocar isso assim, ó. Eu vou receber mais ou menos 1 milhão, mas a minha soma de parcelas nesse período vai dar mais ou menos 650 mil. Então, mesmo que eu não contemple, o consórcio a longo prazo, esse consórcio de investimento, ele é rentável. Você nunca paga mais do que você recebe. Que legal, que bacana, hein, gente? Bom demais. Tá aprendendo muito aqui, né?
Fábio, para a gente ir para a reta final aqui, conta para gente, se você puder deixar uma mensagem para os empresários que realmente querem construir essa liberdade financeira de não depender do trabalho, não depender da empresa, mas independente de tudo que ele construiu, ele ter essa segurança financeira. Qual é o conselho de ouro? Algo assim que vai guardar no fundo da mente dele e vai fazer toda a diferença em relação a tudo que você explicou para a gente aqui e todo o seu trabalho. Eu falo assim, ó, o conselho que eu daria, até para mim mesmo, eu dou esse conselho sempre, pare e avalie o teu planejamento financeiro. A gente fala assim, não dá tempo de parar. O preço de não parar é muito alto. Caro. Então, o que eu falo de verdade é pare e analise. Tá, mas eu quero parar e não sei como. Aí entra pessoas como nós. Você, às vezes, as pessoas já têm um planejador financeiro. Mas a cultura do brasileiro é não ter planejamento financeiro. E nem empresarial. Muito menos. Empresarial, assim, tem tanto empresário que eu conheço que já ganhou tanto dinheiro e hoje está passando dificuldade. Toca na barrigada, né? Não então, faz assim, planejamento, o que eu falo faça pensar. um planejamento financeiro. Se você pegar os países de primeiro mundo, eles têm uma cultura de planejamento financeiro desde criança. Legal. Na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, o que eu falo é assim, o que cada um guarde de tudo que eu falei aqui, o que nós conversamos, se eu puder fazer com que a pessoa memorize alguma coisa, o primeiro é pare e faça um planejamento financeiro. Se você não sabe como, busque ajuda de alguém que saiba fazer, ou a gente está disponível para isso, e que dê direcionamento para a pessoa. Lógico, quem decide de faz com dinheiro sempre é o empresário, mas ele ter uma direção das opções com clareza seria o recado que eu daria. É importante ter ajuda para conhecer o cenário, né? Para entender onde é que você está pisando e quais as possibilidades que você pode usufruir. Que muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas por falta de conhecer as possibilidades. E acaba pagando preço muito alto, que é o do não planejamento, ou até mesmo do não investimento. Né? É isso aí. Fica naquela corrida do rato, né? Nós temos uma cultura de muito imediatismo. O brasileiro, assim, ele compra por impulso, culturalmente falando. Se você pegar todas as estratégias de marketing, elas envolvem esse ponto. E eu não estou dizendo que não tem que comprar por impulso, tudo bem, mas se você tem você faz um respiro antes de tomar uma decisão, ela normalmente tende a ser melhor. E aí, quando você tem um planejamento, eu falo que o planejamento financeiro, ele não te ajuda agora. Eu falo brincando que planejamento financeiro é mais ou menos igual uma relação de analogia com academia. As pessoas querem ir para academia e querem estar magro e forte de um dia para o outro. Não existe isso. Então, o planejamento financeiro você investe primeiro para depois ter o retorno. É igual a academia. Academia, primeiro você tem que investir tempo, ficar lá para você ver o retorno. Disciplina, né, diária. É isso aí. Para chegar no resultado. Só que na hora que você chega no resultado, você fala, poxa, valeu a pena. Por que eu não comecei antes, né? Por que eu não comecei antes? O planejamento financeiro é a mesma coisa. Você fala, na hora que comecei a ver realizar as estratégias e elas se concretizarem em retornos financeiros, você fala, poxa, valeu a pena eu ter feito. Bom demais, bom demais. Pegaram, gente? Fábio, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que faz para falar com você, para encontrar a sua empresa, para falar com você e sua equipe? Aí a gente tem, o meu Instagram é fabio.fugante. Fabio.fugante, pega lá, gente. O da empresa é investment em inglês, né? .fg, mas é só colocar FG Invest que encontra também, é bem fácil de encontrar. E aí eu tenho todo um time de suporte, mas eu particularmente gosto de trabalhar diretamente com o cliente. Conversar então, com cada um. Pode me chamar no direct, pode me chamar pela empresa ou pelo pessoal que a gente atende, bate um papo, vai entender que a gente não vai forçar em nenhum momento uma aquisição, mas sim fazer um planejamento muito leve, mas dando clareza pro cliente aí nos objetivos pessoais dele. Maravilha. E atende o Brasil todo? Brasil e todo. Fora também? Hoje a gente tem cliente tanto na Europa, Estados Unidos, inclusive hoje você pode usar o dinheiro do consórcio para adquirir bem nos Estados Unidos já. Olha, interessante. Então tem muita gente que não sabe, é isso que eu falo, é por isso que eu falo que é mostrar o potencial do produto. Fala, poxa, mas como é que eu faço? Aí eu vou explicar, não vem ao caso aqui. Consegue ter consórcio aqui e fazer aquisião lá. Você consegue ter, e eu tenho um cliente hoje que já fez aquisição lá, começou a investir lá e hoje ele tem locação em dólar. Entendeu? Então, assim, né, uma estratégia, dolarizar parte do seu patrimônio. Muito legal. Então, você pode usar o consórcio para alavancar isso também. Então, tem várias formas que a gente pode fazer. Conversando, entendendo o cenário de cada um que você vai mostrar as possibilidades. Maravilha, Fábio, muito obrigada pela tua participação. Prazer imenso ter você aqui. Acredito que também, para quem está assistindo aí, agregou pra caramba, né? Quanta informação. Gente, chama lá, conversa com ele. Com certeza você vai ter muito mais clareza e saber onde colocar todo o seu lucro, que com a liberdade empresarial você vai
conquistar, porque lucro é bom e eu gosto. A gente precisa ter empresas lucrativas, mas também saber o que fazer com esse dinheiro. Porque senão você vai acabar tomando decisões erradas, colocando dinheiro em lugares errados e a vida vai passar, né? Chega lá na frente, você pode estar muito frustrado, chateado, porque você não tomou a decisão certa quando você tinha a oportunidade. Fábio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com você. Obrigado. E é uma honra poder participar do teu programa. E espero que a gente faça isso mais vezes, tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. Até o próximo podcast Liberdade Empresarial. Obrigado, gente.